mensagem de hoje vai falar com pessoas que amam a Deus, mas que já estão cansadas. Por quê? Porque acham que ainda devem alguma coisa, que vivem debaixo de um saldo devedor, mas que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações e nos tirar da mentalidade de devedor e vivermos livres de toda culpa, acusação, condenação de um saldo devedor. Nós precisamos entender que isso foi pago, mas muitos ainda vivem como se o boleto ainda estivesse em aberto. E nós vamos meditar agora em Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz assim, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14, vai dizer assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz do Calvário. A Bíblia está nos dizendo aqui que de uma vez por toda aquela lista de pecado que nós tínhamos, todo o boleto que estava discriminado, os nossos erros, as nossas... o Senhor pegou e levou e pregou na cruz e pagou totalmente a dívida. Deixa eu falar algo para você. Como é importante nós vivermos debaixo de uma mentalidade totalmente liberta do saldo devedor e também de uma mentalidade de alguém que tenta ficar pagando algo que é totalmente impagável. Por exemplo, se chega alguém aqui para você, quem tem dívida aqui? Se você tem uma dívida, você tem um boleto e chega alguém para você e fala assim: me dê esse boleto que eu vou pagar para você, eu vou te abençoar. Você vai ficar em paz, sim ou não? Lógico, se for alguém duro, você vai ficar ainda um pouco preocupado. Mas vamos imaginar que é alguém que tem recurso financeiro, é homem, é uma pessoa de palavra, e você já conhece o caráter, a conduta dele, sabe que ele não deve, na sua palavra não volta atrás, e então ele chega para você e fala assim: me dá o boleto, o maior boleto que você tem, me dá as suas dívidas que eu vou pagar. Eu tenho um propósito de abençoar as pessoas que estão ao meu redor e eu quero abençoar você, então me traga as suas dívidas que eu vou liquidá-las, eu vou pagar para você. Você então fica em paz, você crê, você vai confiadamente diante dessa pessoa, entrega toda a sua dívida e ele paga e te entrega a sua nota promissória, o comprovante da quitação da sua dívida. E você fica em paz, você recebe isso, mas você fica ainda com uma mentalidade de devedor. William, o que é uma mentalidade de devedor? É uma mentalidade de uma pessoa que fica vivendo uma vida debaixo de um saldo devedor, como se você ainda tivesse que pagar algo. Você não aceita totalmente que você está livre, que você está liberto. Falando de modo financeiro, parece prático, parece fácil, mas quando nós projetamos isso para o nosso Pai, para o nosso Senhor, a gente tende, porque nós viemos de uma natureza pecaminosa, nós ficamos muito em meio à sociedade, aos ensinos da sociedade, e para quebrar alguns paradigmas é necessário relacionamento com Deus. Então nós vivemos com Deus como filhos amados, mas ainda com uma mentalidade daqueles que têm um saldo devedor. Falando de forma natural, parece muito fácil, mas quando nós vamos aplicar isso diante do reino, no relacionamento com Deus, que é o nosso Pai, isso se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque nós não aceitamos no nosso dia a dia que toda a nossa dívida foi paga. Nós não aceitamos no nosso dia a dia que todas as nossas falhas já foram perdoadas, que os nossos erros, que os nossos pecados já foi cravado na cruz do Calvário, e de uma vez por todas nós estamos livres, libertos de toda culpa, acusação e condenação. Não existe mais nenhum documento na mão do inimigo para falar, para te acusar, porque quando ele tentar te acusar, o Senhor vai dizer: eu derramei o meu sangue, eu paguei o alto preço por esse pecado, por essa falha, por esse erro. E mais profundo do que isso, eu já sabia que ele ainda ia errar, eu sabia que ele ia pecar, então eu decidi pagar o preço antes. Então nós precisamos todos os dias viver uma vida livre desse saldo devedor, porque já foi pago, já foi
totalmente aniquilado. Não existe mais nenhuma dívida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre quebrar a mentalidade de devedor e também quebrar a mentalidade daquele que quer ficar tentando pagar o tempo todo uma dívida que é impagável. Quebrar as mentalidades, os paradigmas que impedem a gente de viver uma vida totalmente livre e debaixo do favor e da graça abundante do nosso Pai. Nós vemos na igreja, um dos maiores problemas da igreja é que o pecado tem imputado uma mentalidade de devedor. Então nós vemos que muitos estão vivendo dentro da igreja, vivendo um cristianismo, mas debaixo de uma mentalidade escravizada. O que muitos não entendem e não reconhecem, não porque não querem, mas porque realmente é um desafio. A Bíblia vai dizer que nós precisamos nos esforçar para descansar no Senhor. Então não é algo fácil, é por meio da fé, é desenvolver a fé mediante a graça, é viver totalmente livre e crer e receber que tudo já está consumado, o preço foi pago. Mas o problema é que muitos de nós ainda agem como se o boleto estivesse em aberto. Para viver a plenitude do reino, precisamos aceitar que a conta já está zerada. O maior problema que nós encontramos na igreja não é o pecado, mas é a mentalidade de devedor. Porque quando você erra, porque quando você falha, a não ser que você não erre e não falhe, mas eu erro, eu falho, e às vezes mediante aos nossos erros, mediante as nossas falhas, nós temos uma atitude como se nós tivéssemos agora devendo para Deus, porque Deus já pagou um alto preço por nós e eu não poderia errar, eu não poderia então falhar, eu não poderia tropeçar, eu não poderia pecar ou até mesmo cair. Por quê? Porque o Senhor derramou o teu sangue e eu errei, eu falhei, então eu estou desvalorizando o preço que foi pago. Ei, sai debaixo dessa acusação, sai debaixo de culpa. Quem coloca isso no seu coração é o inimigo. Por quê? Porque ele já sabia, quando ele decidiu te amar, quando ele decidiu derramar o seu favor, a sua graça sobre nós, ele já sabia que nós iríamos falhar. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que ele derramou, ele provou o seu amor em que Cristo por nós, ainda quando éramos pecadores. Então, outrora, quando éramos inimigos dele, pecadores, ele decidiu nos amar, ainda mais agora, sendo filho e filho amado. Então ele já sabia que nós iríamos errar, ele já sabia que nós iríamos falhar. Quem quer nos condicionar a viver debaixo de uma mentalidade de devedor, que quando a gente erra, a gente está contra Deus, que quando a gente falha, a gente está ficando com saldo devedor diante de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te cobra nada, Deus não te cobra nada. E no decorrer da mensagem você vai ver isso. Deus, ele te comprou para te fazer livre. E olha como é importante a gente viver debaixo do favor e da graça abundante do Senhor, porque diante disso nós vamos quebrando a mentalidade de devedor, porque a mentalidade de devedor vai causando em nós isolamento e vergonha. Você sabe, Adão, quando pecou, quando errou, quando desobedeceu a Deus, ele encontrava com Deus todas as tardes, mas no momento em que ele errou, em que ele falhou, o inimigo, o diabo, a serpente, estava no Éden, soprou para ele que agora ele estava nu, então ele sentiu, ao mesmo tempo ele sentiu medo e vergonha de Deus. Então quando Deus foi encontrar com ele, aonde que ele estava? Ele estava escondido atrás de uma árvore. Ele buscou o isolamento. E muitas vezes, quando nós temos essa mentalidade de devedor, nós buscamos também o isolamento, ficamos com vergonha. Por quê? Quem deve, evita o credor. Quando você sabe que você está devendo uma pessoa, ainda não pagou, não tem um recurso para pagar, não que você é mau caráter, mas que você ainda não conseguiu o recurso para pagar, automaticamente você não quer ver essa pessoa. Por quê? Porque automaticamente no seu inconsciente você já crê, você acredita que quando você vê essa pessoa vai te cobrar aquilo que você está devendo. Então logo quando nós entendemos que nós estamos em débito
com Deus, que nós pecamos, que nós erramos, falhamos e ficamos em débito com Deus, logo nós não queremos mais encontrar Deus. Nós não queremos mais ir à igreja, nós não queremos mais ir à célula, nós não queremos mais fazer os nossos devocionais, nós não queremos lavar uma louça escutando um louvor, nós não queremos arrumar a casa ouvindo uma ministração. Por quê? Porque tudo isso vai te lembrar daquele da qual você está devendo. Então logo você não quer mais viver esse tipo de relacionamento, porque vai te causar vergonha. No seu inconsciente você pensa, quando eu encontrar o meu credor, ele vai me cobrar. Se você se sente que está em falta com Deus, sua tendência natural é faltar à igreja, aos compromissos que vai te fazer você lembrar de Deus. A quebra da comunhão, a mentalidade de devedor nos faz acreditar que não temos o direito de pedir nada. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que pedir e dar-vos-se-vos-á. A Bíblia vai dizer que aquele que pede recebe. Mas como que você vai pedir para alguém, sendo que você ainda está devendo? Como que você vai ter confiança que você vai receber uma nova petição, se você ainda não pagou aquilo que você ainda está devendo? Logo então, a sua convicção de pedir e ser atendido vai esmorecendo, vai enfraquecendo. Logo você para de orar, logo você para de pedir, logo você vai se esvaindo, você vai se distanciando, você já não tem mais força para orar, você já não tem mais força para falar, Senhor, eu preciso, mesmo você sabendo que Ele tem condições de te abençoar, mesmo você sabendo que o seu Pai tem prazer em te dar, você já não tem mais confiança em pedir, porque você não pagou, porque você falhou, porque você errou. Então por isso que é importante quebrar essa mentalidade de devedor. A Bíblia vai dizer que nós possamos se achegar ao nosso Pai confiadamente, que Ele é bom e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele responde à oração dos seus filhos, que Ele é justo e fiel, bondoso, e Ele vai continuar nessa passagem dizendo, pedir-vos e lhe será dado. Ele vai concluir dizendo, vocês, pais terrenos, fazem de tudo para dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais eu, aí eu parafraseando, dono de todas as coisas, do ouro e da prata, não vou atender uma petição sua. Então quem coloca no seu coração que você não deve pedir porque você ainda está devendo, como vai pedir algo novo se você não pagou ainda aquilo que você está devendo? É o inimigo, é o diabo. E Colossenses 2,14, como nós lemos, um tema central da mensagem aqui, diz que ele cancelou a escrita de dívida. Você não precisa mais se esconder, aceite o pagamento para que a sua comunhão seja totalmente restaurada. Eu posso ouvir um amém? Aleluia, aleluia. O diabo quer que você se sinta um devedor para te manter longe da mesa, mas Jesus te chama de filho para te manter perto do Pai. Aleluia. Segundo, quebrando a mentalidade de escravo, porque agora nós entendemos que eu não tenho mais a mentalidade de devedor, diz amém? Nós entendemos que agora eu não tenho mais essa mentalidade de que está debaixo de culpa, acusação e condenação, estou livre agora, porém, todavia, eu entendo que o Senhor pagou um alto preço por mim. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, como nós já lemos aqui, no capítulo 1, verso 18 ao 19, que não foi com ouro nem prata, mas foi pelo sangue puro, que não havia pecado, como de um cordeiro sem mácula. Então é um preço muito, mas muito alto. E eu e você temos consciência que não foi por ouro, não foi prata, não foi por pedras preciosas, não foi por algo que hoje existe e amanhã não existe mais, mas foi por algo precioso. O Senhor nos comprou. 1 Pedro 2:9, versículo muito conhecido, vai dizer, pois vocês agora não são mais escravos, mas são sacerdócio real, nação santa,
propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que vos tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 está dizendo então que agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu creio e eu sei que Ele pagou um alto preço, porém, todavia, entretanto, isso também pode trazer uma mentalidade para nós de escravo. Olha o perigo de viver debaixo de uma mentalidade de escravo, mesmo sendo filho. A tentativa de ficar pagando aquilo que era impagável. Isso vai gerar exaustão, vai gerar cansaço. Por quê? Porque por mais que eu e você que pudéssemos fazer muitas coisas, algo de excelência, como a gente preza em fazer, quem nos conhece aqui sabe que nós prezamos pela excelência. Mas ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que eu vier a fazer, ou nada que eu vier a fazer, pode mudar o amor de Deus que foi derramado sobre mim. Nada vai valorizar mais ou menos aquilo que Deus já derramou por mim. A tentativa de viver uma vida tentando pagar o que Deus fez por nós é uma vida cansativa. É uma vida que vai trazer exaustão, porque você nunca vai conseguir pagar o que Deus fez por você. Nem se eu e você derramassem o nosso sangue. O nosso sangue vem de uma natureza pecaminosa. Então, Jesus vai trabalhar em nosso coração, por meio do Espírito Santo, para quebrar essa mentalidade de escravo, a mentalidade de querer pagar algo que é impagável. Isso vai gerando em nós uma fadiga do ativismo. Quando entendemos que a dívida é grande demais, tentamos compensar servindo por obrigação. Nós não fazemos as coisas igreja por amor, nós não servimos mais os irmãos por amor, nós começamos a fazer por obrigação, porque vai que eu não faço, vai que eu não obedeço, vai que. Aí que acontece? Você fica o tempo todo com medo de não estar satisfazendo o seu pai. Você fica o tempo todo tentando achar uma maneira de não desagradar a Deus. Ei, deixa eu falar para você. Você não desagrada a Deus, diz amém. Nem os seus maiores erros, nem as suas maiores falhas são motivos de você trazer algum descontentamento para Deus. Por quê? Porque Ele já sabia. Ele já sabia dos seus erros, Ele já sabia das suas falhas, Ele já sabia que você iria cometer alguns erros, alguns tropeços na tentativa de acertar. E quem de nós nunca errou tentando acertar, inclusive tentando retribuir aquilo que Deus fez por nós? Isso parece piedoso, parece bom ao nosso coração, mas vai trazer cansaço, porque nós nunca vamos conseguir pagar. Nós precisamos somente aceitar que o Senhor decidiu derramar sobre nós o teu amor, o teu favor e a tua graça, e nos perdoar, nos lavar, nos redimir para uma nova vida e para sermos salvos e reinar com Ele em glória. Aleluia! Você não é um produto que Deus adquiriu para dar lucro. Aleluia! Você é um tesouro que Ele resgatou por amor. Por muitas vezes nós nos colocamos de forma inconsciente diante de Deus como um produto da qual Ele adquiriu. E nós precisamos agora dar lucro. Nós não temos revelação genuína quando Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanecer em mim dará muitos frutos. Ei, deixa eu falar. Aí a gente quer se esforçar em dar frutos. Por quê? Para recompensar o que Deus fez. Não, a palavra está dizendo que aquele que permanecer em mim, até as obras boas que nós fazemos, a Bíblia vai dizer que é por meio dele. Nós não teríamos condições de fazer boas obras se não for por meio dele. Então, tudo que nós fazemos para Deus, longe de Deus, vai trazer cansaço. Tudo aquilo que nós queremos fazer para Deus, para pagar ou recompensá-lo por aquilo que Ele fez, e sem Ele, vai trazer fadiga, vai trazer desânimo, vai trazer desgaste.
porque nós não somos um produto. Deus não nos comprou como um produto para dar lucro. Ele nos comprou para ter um relacionamento íntimo e sincero conosco. Ele nos comprou não para nos tornar escravo, mas Ele nos comprou para nos fazer livre e servi-lo por amor e não por obrigação, e servi-lo por amor e não somente por obediência, porque na nova aliança a obediência é crer que Ele enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento que você crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, automaticamente você já está debaixo do favor e da graça de Deus. A grande diferença é que muitos vivem dessa forma, mas outros ainda preferem viver na condição da lei, preferem viver ainda debaixo de um peso, de um jugo, de um saldo devedor, de uma mentalidade de dívida, ou também de uma mentalidade de escravo tentando pagar aquilo que é impagável. Pare de tentar ser um empregado focado em metas e comece a entender que o jugo de Jesus é suave. O escravo serve por medo da punição, mas o filho serve por gratidão e pelo amor. Se você entende aqui o que eu vou te falar, se você não se sente amado por Deus, ainda não tem revelação do amor, do impacto do amor de Deus na sua vida, ei, deixa eu falar, talvez seu pastor, você que está me ouvindo no YouTube, talvez o seu pastor não vai gostar do que eu vou te falar agora, mas se você ainda não está se sentindo amado por Deus, se você não tem revelação completa do impacto do amor de Deus, não sirva na igreja, porque senão você vai estar servindo a homem e isso vai te cansar. Se você não sabe ainda o quanto você é amado, o quão foi o preço que Deus derramou na cruz do Calvário por você, não sirva na igreja. Sabe por quê? Porque isso vai virar peso, isso vai virar jugo. O que transforma o servir, que outrora era pesado no mundo, que você saía de casa para trabalhar por um salário e voltava para casa exausto. A diferença de trabalhar, de servir ao reino, é que você não faz isso por um salário, não faz isso simplesmente porque você tem obrigação, mas é porque você tem revelação do quão amado você é. Se você crê nisso, diz amém, aleluia. Deus não quer o seu pagamento através de sacrifício, Ele quer o seu relacionamento através da graça. Deixa eu falar um segredo para você que talvez você não saiba. Todas as coisas que acontecem na sua vida, filho amado de Deus, todas as coisas que acontecem têm um único propósito: te levar para debaixo da dependência do seu Pai. Todas as coisas, tanto boas quanto ruins, o propósito por trás disso é Deus falando: filho, eu estou com saudade de ti, eu tenho tantas coisas para te falar, eu tenho tantas coisas para te revelar, coisas maravilhosas, decisões importantes sobre o seu futuro, mas você está embaraçado, você está perdido com outras coisas, então eu estou te chamando, vem viver debaixo do favor e da graça. Tudo que acontece ao nosso redor, mas nós ficamos exaustos tentando provar algo às pessoas, tentando provar algo para Deus, tentando recompensar tudo aquilo que fizeram por nós, mesmo as pessoas, como também Deus. Nós ficamos o tempo todo tentando pagar algo. Ei, deixa eu falar, a gente precisa ser grato, sim. Eu sou grato, quem anda comigo sabe. E o quanto eu sou grato. Pessoas que estão ao meu redor falam: William, já está tudo certo. Você já fez muito além do que a gente fez por você. Vira e mexe, eu ouço isso. Minha esposa tem o costume de dizer, fala assim, as pessoas que fazem as coisas por William, gera nele uma gratidão eterna, que não importa o que ele faça ou deixa de fazer, ele nunca está satisfeito, ele acha que ainda deve às pessoas. E para mim se libertar às vezes disso, demorou um tempo. Por quê? Porque a gratidão é algo muito bom, é excelente, mas também você, pelo incrível que pareça, vai confrontar você, mas por muitas vezes já não é mais gratidão. Muitas vezes você está fazendo as coisas porque você se tornou escravo daquele que te abençoou, e a pessoa te deixou livre, a pessoa te liberou, está tranquilo,
Você já até pagou a dívida, você já devolveu o favor que ela fez para você, está tudo certo para a pessoa, mas dentro de você, você acha que ainda precisa estar fazer alguma coisa, que você ainda está em débito. Mas deixa eu falar uma coisa para você, por muitas vezes já não é mais gratidão, é escravidão. Aleluia. Caminhando para o final já. Terceiro e último, nós precisamos criar a mentalidade de filho. Uma vez que nós quebramos a mentalidade de devedor, uma vez que nós quebramos uma mentalidade de escravo, daquele que é filho, mas que vive ainda como escravo, porque está tentando pagar uma dívida que é impagável, que está tentando recompensar algo que não tem como ser recompensado. Porque grande foi o preço que ele derramou por nós. Então agora, como vivemos, William? Como vivermos debaixo do favor do Senhor? Como viver essa graça abundante? É viver confiadamente além da provisão. O filho não teme pedir, como nós já falamos aqui, pois sabe que a herança já lhe pertence por graça. Nós precisamos entender que nós não precisamos ter medo em pedir. Eu lembro da passagem que Jesus vai multiplicar os pães. Eu lembro da passagem que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele não fica pedindo ao Pai. Ele não fica simplesmente falando: ô paizinho, me ajuda aqui. Ô paizinho, que se for da tua vontade, conceda isso. Não. Multiplicação dos pães. Ele ergue o pão e diz: Pai, graças te dou. Ele não ficou pedindo por quê? Porque ele conhece o Pai. Ele sabe que o Pai tem prosperidade, o Pai tem fartura, o Pai não vai deixar faltar, o Pai não vai deixar o filho ser envergonhado. Quantas vezes nós vemos Jesus dizendo, principalmente em João, capítulo 17, em que ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos e ora por aqueles que ainda iriam crer, que somos nós hoje na nova aliança. Ele diz: Pai, glorifica o teu filho com a mesma glória que tínhamos antes. O que eu quero dizer é que o Pai tem prazer em abençoar o Filho, porque o Pai se glorifica quando glorifica o Filho. Ei, eu e você somos filhos, então o Pai tem prazer em glorificar o nome dEle através de você. Então peça a Ele, dá graças a Ele. Na ressurreição de Lázaro, ele chega: Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouve. E ele diz: Lázaro, sai para fora. Convicção de filho, convicção daquele que conhece o Pai e sabe que o Pai não vai deixar na mão, porque o Pai derrama favor e graça. Aquele que pede, recebe. Essa promessa é para quem está em família, não para quem está em um tribunal. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você está em família, você está sendo chamado, convidado. Existe um lugar para você na mesa junto com o Pai. Você está em família, você não está no tribunal do juízo. Deixa eu falar mais uma coisa, para os filhos de Deus: você não vai ter um encontro com Deus no tribunal do juízo, diante do trono do juízo, não! Nós vamos estar diante do trono da graça somente para receber a recompensa, para receber o galardão. Ei, deixa eu falar, se você não se sentir privilegiado, se você não se sentir favorecido por isso, ei, deixa eu falar uma coisa para você: além dele ter pagado um alto preço por você, ele te conduz, ele te capacita por meio do Espírito Santo a viver a vida que você não tem condições de viver, com os princípios e os padrões do reino. E ainda mais se você vive com os princípios e os padrões do reino, ele diz que no dia do tribunal da graça, que nós estaremos diante do trono da graça, a gente ainda vai ser recompensado por isso. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas é muita graça, é muito favor. Nós precisamos a cada dia viver debaixo desse favor e dessa graça abundante que foi derramada sobre nós. O Pai te ouve
não porque você é perfeito, mas porque o sangue, que é o pagamento, garantiu o seu acesso ao trono da graça. Vou ler novamente. O Pai te ouve não porque você é perfeito, mas porque o sangue, que é o pagamento, garantiu o seu acesso ao trono da graça, garantiu o seu livre acesso ao Pai. Então, quebre hoje toda a mentalidade, todo o paradigma daqueles que não conseguem, que não pode, que as coisas não funcionam para você. Ei, esse ano nós vamos desfrutar do favor e da graça abundante do Senhor. A maior barreira para a sua felicidade cristã não é o tamanho do pecado passado, mas a sua resistência em aceitar que ele foi totalmente pago. O seu passado de pecado, de fracasso, foi totalmente pago através do sangue do Senhor. E o seu futuro de erros, de falhas e de alguns pecados também já foi totalmente pago. Não existe mais dívida. Aceite. O tema da mensagem de hoje foi: aceite o pagamento da dívida. Foi totalmente pago. Enquanto você se enxerga como devedor, você viverá na periferia da igreja, com medo de se envolver e com vergonha de Deus. Mas quando nós entendemos que fomos totalmente perdoados, que fomos totalmente lavados, que fomos totalmente remidos pelo sangue do Cordeiro, e não há nada que pode me separar, me afastar desse amor que foi pago, que foi selado pelo sangue puro, pelo sangue puro de um homem que não houve, que não cometeu nenhum pecado. Eu entendo que eu fui muito, mas muito privilegiado. Muito privilegiado. E o melhor de tudo, eu e você só precisamos descansar, só precisamos desfrutar do favor e da graça do Senhor. Se você crê, diz amém e aplauda ao Senhor. Aleluia.